Vamos lá, vem Haroé. Sim? Vamos tentar fazer agora rápido, ver se a gente consegue passar essa. Certa de Ishmael. Vem Haroé ata efresh ben Azair ve Anaki. Afal piche kruvim emzalazer beinenam. A gente falou que temos que esclarecer a diferença entre a Zeirut, a cautela que a gente estudou no começo da Mesilá, e a Nekiut, que a gente só consegue chegar depois das duas primeiras fases da Zeirut e da Zrizut. הזהיר הוא הנזהר ממעשיו, ורואה שלא יחטא במה שכבר נודע לו מפורסם אצל הכל להיותו חטא. O Zahir é uma pessoa que ela é cautelosa, ele toma cuidado com as suas ações. Que? Perek Yud. Sim? Então, o Zahir é aquele que ele se cuida de não fazer o que ele já sabe que é errado. Ele não precisa fuçar, ele não precisa cutucar lá dentro para procurar onde estão os erros, onde o coração dele está levando, ele está entortando o caminho dele. Não, a gente está falando de coisas que não tem muito erro. A pessoa sabe que a conduta dele não é uma conduta certa. Ele todo dia chega atrasado para desfilar. Você sabe que todo dia chegar atrasado para desfilar é problemático. Então, sobre essas coisas, a pessoa... são coisas gerais, coisas que não precisa muito se esforçar. É simplesmente a pessoa se esforçar para achar, eu digo. Talvez precise se esforçar para controlar, mas não precisa se esforçar para achar os erros. A pessoa, ela começa a fazer uma contabilidade, ela começa a fazer ele começa a fazer o Cheshbon HaNefesh e aos poucos ele começa a dar significado a cada uma das suas ações. אומנם עדיין איננו אדון בעצמו, שלא יימשך ליבו מן התאווה הטבעית, שלא תעתהו להראות לו היתרים באיזה דברים שאין דעתם מפורסמת. Ele ainda não é senhor de si mesmo, esse é o ponto. A pessoa, apesar de ele ser zahir, de ele ser uma pessoa cautelosa, ele ainda não é dono de si mesmo. Ou seja, o coração dele ainda pode levar ele ainda tem desejos, ele ainda tem interesses físicos, de kavod e assim por diante. E esses interesses internos ainda podem levar o julgamento dessa pessoa a um lugar que não é um lugar verdadeiro. E essa pessoa acaba permitindo a si mesmo coisas que são proibidas, mas não são tão claras. Quer dizer, se não é alguma coisa... Óbvio que ninguém acha que não chegou ainda o dia que alguém vai falar, olha, eu posso roubar. Se bem que a gente vai ver no Mesat Shalim, no Perek Yudalef, que uma das coisas que o coração mais leva a pessoa é ao roubo, é ao gezer. Mas ninguém vai falar, olha, eu posso entrar com uma arma num banco e assaltar porque esse foi o meu julgamento. Azelon Dubar. A gente está falando de detalhes que a pessoa não percebe, ou que ele precisa, sabe, ser bem minucioso, procurar analisar as coisas com uma pinceta, por assim dizer, para poder chegar na conclusão. Isso, o Zahir, ele ainda não tem. A pessoa que passou só a fase da Zeirut, só faz o Cheshbon HaNefesh, ainda não chega nesse ponto. A gente comentou da última vez que é bom que ele não chega nesse ponto. Kacha Zenachon. Não é para ele chegar nesse ponto também. Não é para a pessoa fuçar lá dentro antes de passar a fase das Zrizut, da agilidade, da empolgação, porque ele não vai conseguir, ele vai quebrar. Ele vai travar, ele vai começar a afundar dentro dos próprios problemas que ele tem. וזה כי אף על פי שהוא משתדל לכבוש את יצרו ולכפות את אהבותיו, mesmo que essa pessoa, a pessoa que já tem a Zeirut, ele se esforça para vencer o seu Yetzer Hará e para sobrevalecer sobre os seus desejos, para forçar os seus desejos e falar para eles, não, sou eu que mando aqui, isso não causa com que ele mude a sua natureza, e ele não consegue ainda tirar do coração o desejo material. O que sim? Essa pessoa controla o desejo. Ela não mudou o desejo. Não é que ela deixou de ter o desejo, não é que ela limpou o coração, o desejo está lá. Só que na primeira fase, a pessoa, ela controla. Ela sabe que existe a Chokhmah, existe a inteligência, o intelecto, existe o certo e errado. E se eu quero alguma coisa, mas isso é errado, então eu vou fazer o que é certo e continuar querendo, irmã Lassot. Essa é a parte da Zeirut. E mesmo assim, a escuridão, o peso, a grossura da Chomriut,
do materialismo, ele pesa, de um lado, o que faz com que a Avodat Hashem dele às vezes fique cansativa. Segundo, que a pessoa tem pontos que ele não consegue perceber. Ele não consegue notar que ele está sendo levado para um lado errado. Porque o coração dele, às vezes, o Yetzirah, ele trabalha de uma forma, o coração está tão envolvido em certas condutas, certos desejos, certas formas de vida, que a pessoa nem entende, nem vê o erro aqui, e o coração ainda não está limpo. Até agora, na Zeirut, ele simplesmente venceu os desejos, mas ele não conseguiu limpar o coração de forma que ele seja completamente correto por dentro, interiormente. O Rav Kook, ele traz em outro lugar, o Rav Kook, ele adiciona que a pessoa que ele sempre depende do sechel, do cérebro, do controle, existem situações na vida onde o autocontrole, ele naturalmente baixa. É malassot. Situações de estresse, situações de cansaço, situações inesperadas, assim por diante. E nessas situações, o autocontrole baixa e a pessoa não consegue, ele perde ele perde a noção, ele perde também o parâmetro, ele perde a balança, ele fica atordoado, ele não sabe exatamente como se conduzir. Só a pessoa que realmente conseguiu limpar o coração, ele é a pessoa que, no final das contas, de forma natural, ele vai procurar o bem, e ele vai ter uma sensibilidade que não é intelectual, é uma sensibilidade instintiva, quase, de sentir quando o bom é bom e o mal é mal, de se ligar com as coisas boas e de se afastar das coisas ruins. Essa é a diferença entre a Zeirut e a Zrizut. A gente pode falar que a Zeirut é Nekiut. A Zeirut é uma conduta. A pessoa também é uma decisão interna, óbvio. Toda a avodá do Mesinat Yesharim é algo que trabalha com o nosso interior. Não é que nem a gente fala na Lahama, Sekov. Não é um macaco que está fazendo. A pessoa tem que tomar uma decisão na vida de que ele vai se controlar. Mas a Zeirut, ela ainda é controlar. Mudar o teu interior, isso é na fase da Nekiut. Para a pessoa conseguir vencer de forma que todas as suas ações sejam 100% limpas, só se o seu interior for 100% limpo. אומנם, אחר שהתרגל האדם הרגל גדול בזהירות הזה, עד שינקה ניקיון ראשון מן החטאים המפורסמים. Depois que a pessoa já tem grande costume, hábito na Zeirut, a ponto de que ele já fez uma primeira limpeza, uma limpeza superficial. Superficial aqui não necessariamente é ruim. Se você não limpar a superfície, você não vai conseguir chegar no fundo. Então, a primeira fase é a pessoa limpar superficialmente tudo que é claro, que é óbvio, que ele vê que é errado. Entrar no controle. Agora tem mais uma fase. Ele se acostuma a Avodat Hashem, ao trabalho, ao esforço, e fazer isso com empolgação e não molenga, com força, com agilidade, com pique. E automaticamente isso vai adicionar, vai crescer dentro dele o amor por Hashem e o almejo e a vontade de se conectar com Hashem. Ou seja, em outras palavras, que nem a gente viu bastante na Zrizut, na agilidade, a agilidade cria na pessoa o positivo, a vontade de se ligar com ideais bons, a vontade de fazer parte, a vontade de querer, a vontade de evoluir, a vontade de fazer mitzvot, a vontade de se conectar com a Hashem, a vontade de ser uma pessoa boa, a vontade de ser uma pessoa justa, a vontade de estudar a Torá. A pessoa começa não só a se afastar, deixar de lado a sua conduta ruim que ele fez na Zeirut, mas ele cria uma postura proativa e uma vontade interna de eu faço parte de algo grande, eu faço parte de um ideal, eu quero fazer parte de um ideal. Depois dessas duas fases, a primeira a limpeza da Zeirut e a empolgação que nasce através da Zrizut, esse costume, esse hábito, essa forma de vida da Zeirut e da Zrizut faz com que essa pessoa, ela, de um lado, se afaste do materialismo e, por outro lado, ele conecta a sua consciência na plenitude interna, na plenitude da alma, a ponto de que, no final das contas, Bezrat Hashem, ele vai conseguir chegar na limpeza interna.
שכבר יכבה אש התאווה הגופית מליבו, já vai se apagar o fogo do desejo material, corporal, do coração dele. Como isso acontece? Através de que outro desejo nasce no coração da pessoa. Eu estou lendo rápido para a gente, pelo menos, chegar num ponto final, depois a gente explica, mas tem aqui um ponto muito especial, muito importante. Os desejos da pessoa, a pessoa ela tem que estar cheia de desejos. Isso é uma pessoa viva. E não só como ela tem, que essa é a realidade, essa é a vida, isso que é uma pessoa. Tem pessoas que são doentes, que são apáticas, mas as pessoas que não são apáticas, eles têm vontades. A pessoa sempre tem uma vontade. A única forma da pessoa vencer as suas vontades, seus desejos, suas vontades materiais, é que dentro dele existe uma vontade tão forte ou maior, espiritual. Uma vontade positiva, não um medo, não uma forma de como eu me afasto, não uma compreensão da importância das coisas, uma vontade. Uma conexão, um prazer, uma tava, que nem ele fala, tava, a Hemda Eloquim, ele romed, ele almeja, ele quer, ele tem quase ganância de se conectar com Hashem. Nesse ponto, a visão da pessoa ela fica pura e clara, como a gente já escreveu, que ele não vai ser seduzido pelo material e automaticamente as suas ações vão ser 100% limpas. O Message Anima aqui ele coloca um ponto muito importante, super central. Tem vários aspectos, estou pensando por onde começar, mas o primeiro deles é entender que Nekiut não é um botão. A pessoa ser internamente limpa, não ter uma tendência materialista, não é algo que eu possa apertar um botão, uma decisão que eu tomo, e agora eu sou assim. Não é um processo, mas porque isso não depende do intelecto. Ou não depende só do intelecto. É uma reação emocional, é uma limpeza interna que a pessoa, depois de passar o processo das Zeirut e das Rizut, a pessoa consegue atingir ele. A Nekiut é uma posição interna. Eu falo mensagem, sabe quando você vai conseguir se limpar? A gente vai ver. É importante isso, porque agora parece tudo muito bonito. A hora que a gente chegar no Perek Yudalef, o mensagem vai mandar ver. Todos os pontos onde a pessoa ela tem que ser naqui, ele tem que ser limpo. Ele não pode deixar nenhuma mancha grudar nele. E não é pashut. Ele vai falar principalmente sobre Gezel e Arayot. Sobre desejos, a ganância e o desejo. E quando ele for falar sobre isso, a gente vai ver que logo colocar pashut a vida. Fala mensagem, isso não é algo, quer dizer, existem coisas que sim, que a pessoa que sabe, ela entende na cabeça, ela tem que tomar uma decisão e mudar. Isso tem a ver com a Zeirut, mas a limpeza interna, a falta da pessoa conseguir se afastar disso, não é algo que você aperta um botão, é um processo que você só vai chegar nele depois de passar as duas primeiras fases. Por quê? Primeiro porque isso é um processo proativo. É um processo proativo, é um processo que você vai e você procura. Você se limpa, você entra em lugares dentro do teu coração que você nunca entrou, que você não gosta de entrar, e você vai lá e começa a tirar a sujeira de lá, a tirar o materialismo, a tirar a grosseira, a grossura de lá. A pessoa começa a se refinar. Para a pessoa que conseguir fazer isso, ele precisa ter uma vontade muito grande de fazer o bem. Ele precisa ter uma alegria em fazer o bem. Ele precisa ter uma vontade. Não é suficiente que ele entende que é importante fazer isso. Não é suficiente que a pessoa entende que essa é a vida certa e o resto é errado. A pessoa ela tem que estar preenchida de grandes ideais, de grandes vontades, de grandes conexões. Nesse momento acontece uma coisa que não é mais racional. É como aquela história de você saber usar uma máquina. Você começa... Você aperta o botão, mas no final... Sim. Aí a máquina está indo... Ou a máquina está indo sozinha e vai funcionar e vai... Mas grande parte aqui... Ela chama esse ponto, ele entra e começa a precisar. O Message não está falando... Vadai que existe isso também. Mas isso já na Zeirut existe.
Para quem lembra, no Perek Daled, o Meslat Sharim fala, saiba, eu vou te falar uma regra, sozinho você não consegue. Mesmo na Zeirut, depende do teu intelecto, da tua decisão, você não consegue fazer sozinho, precisa de Siyata Dishmai. A gente está falando aqui quais são os estágios da pessoa. A Nekiut também é um trabalho que deve ser feito. Só que eu concordo com você que a Nekiut não é um trabalho, diferente das Rizut e das Zeirut, que é 100% dado à pessoa sem passar os... É algo que nasce dentro dele. É algo que a pessoa precisa florear, é um sentimento, é uma emoção, é uma conexão, é uma sensibilidade. A pessoa, para ela se tornar sensível, você não pode decidir, agora eu sou sensível. Não funciona assim. Não dá, não existe começar na Nekiut. E a Fur é um grande erro. As pessoas começam na Nekiut e eles ficam muito frustrados, porque eles começam a fuçar dentro da Neshama. Eles têm mais um erro, e mais um erro, e mais um erro, e mais um erro, e mais uma sujeira, e mais algo que ele precisa consertar, e mais uma falta de plenitude. E a pessoa, que nem a gente falou, vai minguando, até ele virar uma uva passa. E aí, como é que ele vai fazer? Primeiro, ele não vai conseguir ganhar do Yetzirah, porque tudo depende do intelecto dele. Segundo, Mistome não é o que Hashem quer, eu acredito. Deus não quer uva passas. Ele quer seres humanos. Pessoas alegres, felizes, que têm uma conexão. Segundo, que cara que isso tem? Onde isso vai levar a pessoa? Qual a imagem que ele vai ter de Hashem e da conexão dele com Hashem? Quando a pessoa ela está sempre se perseguindo, ela sente que Deus é o... Deu exemplo para um menino que eu estava estudando com ele essa semana. Salva-vidas na praia. Ele está lá na cabaninha lá em cima, como a gente chama em português? Em hebraico chama Sukkata Matzil. Ele fica lá sentado na casinha dele, no posto de salva-vidas, e gritando: "Oh, você aí, vai mais para a direita, vai mais para a esquerda." Às vezes essa é a imagem que a pessoa tem de Hashem. Um cara que não importa o que eu faço, eu estou errado. Não, entendeu? Mas por que é isso? Porque ele não criou o positivo. Na verdade, o Meslat Sharim aqui, ele tem aqui um processo psicológico, processo espiritual também, muito importante. Primeiro, a primeira coisa que a pessoa tem que fazer, ela tem que fazer a limpeza superficial, original, a limpeza primária. Seja uma pessoa que não deixa a vida rolar sem... O que você não sabe que é errado, conserta. Uma pessoa que controla. Por quê? Porque se você passar para as Rizut sem ter a Zeirut, se você quiser só criar o positivo e criar minha ligação com Hashem, e a Kadosh Baruch Hu Anachnu Avim Othai, você não limpou a barra lá atrás, melhor você está imaginando. Você criou um Deus. Desculpa a expressão forte, mas você criou um Deus ilusionário. Você criou um Deus que faz o que você gosta, o que você quer, e com ele você se conecta. Você está viajando, meu. Não é... A gente está falando de outro, a gente está falando de Hashem. Está falando de Akadosh Baruch Hu. Não é que você cria, você vive a vida como você quiser, não tem controle nenhum, deixa todos os teus desejos. Quem sabe se você não transformou os teus desejos materiais, as tuas vontades e os teus erros em um Deus. Por isso não existe criar as Rizut, a empolgação, o amar, sem a pessoa ter um mínimo de retidão, um mínimo de limpeza, um mínimo de responsabilidade. Depois que você atingir o mínimo, a pessoa também não pode ficar só nessa procura, e nessa caça, e nesse, e agora o quê? E agora o quê? A pessoa agora ela precisa evoluir, começar a criar o positivo. Começar a se conectar com coisas boas, entender o valor de cada mitzvah que ele faz, entender o valor de cada boa ação, de cada sorriso que ele dá para alguém, de cada daf de Gemara que ele estuda. Isso ele faz através das Rizut. Gama através do estudo da Torá, que nem a Zeirut, ela chega através do estudo da Torá. Da mesma forma que a pessoa, quando estuda a Torá, entende o certo e o errado. A pessoa, quando ela estuda a Torá, ela entende o bom e o mal. O que é gostoso, o que vale, o valor das coisas. O valor das coisas positivas. Isso é de um lado. De outro lado, a conduta da pessoa. De novo, tanto a Zeirut quanto as Rizut são coisas que estão dadas na sua mão. É algo que você pode fazer. O controle... A pessoa tem que se acostumar a ser, tem um pré-requisito de você controlar, você conseguir cumprir suas decisões. Se a pessoa não consegue cumprir suas decisões, ele vai ficar frustrado quando ele decidir que ele não vai mais, sei lá, vai parar de comer não kasher, só peixe. Só um restaurante de peixe eu como não kasher. Uma hora cai a ficha, a pessoa entende que ou ele sempre soube,
Se a pessoa não tem a capacidade de cumprir as suas decisões, então ele vai só ficar frustrado de entender que ele está vivendo errado. Primeiro, ele tem que ser uma pessoa que consegue cumprir suas decisões. Isso é pré-requisito para o livro, isso nem está escrito no Mesilat Yesharim. Mas depois, existe uma decisão intelectual na cabeça, que a pessoa entende, olha, começa a andar. Isso é tanto do lado de se afastar do mal, quanto do lado de criar o bem. Começa a ser uma pessoa empenhada, uma pessoa empolgada, não faz as coisas com moleza. Cria dentro, e aos poucos isso vai criando dentro da pessoa uma empolgação, uma conexão, uma identificação, um amor por Hashem. E aí, tudo que ele quer na vida, na verdade, é ser uma pessoa aqui. Limpar o coração já não é mais um peso. Limpar o coração, apesar de ser parece ser uma ação meniatit, preventora, como fala isso em português? Preventora? Preventiva. Preventiva, eu estou tirando o mal de dentro de mim, mas é tudo que eu quero na vida, é tirar esse mal de dentro de mim. Porque eu sei que quanto mais eu conseguir tirar o mal de dentro de mim, mais eu vou conseguir conectar e criar o bem. Eu quero quanto mais me conectar com a Hashem. E a pessoa tem um trabalho duro, um trabalho difícil, mas ele é tudo que ele quer. Isso já é uma vontade. E sem essa vontade, sem essa empolgação, sem essa conexão, sem saber o valor das coisas, ele não tem como fazer esse trabalho. Porque não vai dar certo. Ele não vai ter empolgação. Ele não vai nem saber discernir entre o bom e o mal, porque ele não se importa com isso. Behemet. Não é que ele não se importa na cabeça. O coração dele ainda não se importa com isso. Não é parte das vontades dele. Enquanto ele não criar uma vontade de ser bom, de ser uma pessoa limpa, de ser uma pessoa pura, dificilmente ele vai conseguir sentir ele não vai ter essa sensibilidade. Igual uma pessoa que entende de vinho. Enquanto ele não gostar do vinho, ele não sabe discernir entre o vinho, entre o Merlot e o Cabernet. Ah, que gostoso. Ele não sabe nada, ele está se enganando. E ele não tem como saber. Você precisa, a gente não culpa você. Por isso, no Mesilat Yesharim, eu falei isso várias vezes aqui no Shul. Yesod Yesodot, Amud HaChokhmot, a sinceridade. Não adianta. A gente pode fazer muito auê, muito oba-oba, muito... Em Yiddish fala Frumkeit. Frumkeit é religiosidade. O cara pode ser muito religioso. Muito, a fila dele parece um lulav, de tanto que balança. Mas, se você não é sincero e souber, então qual é o processo que eu preciso ter para chegar nesses níveis? Não vai chegar. Porque o ser humano ele é construído, ele tem uma ciência. Existe uma forma correta. A Kadosh Baruch Hu deu presente uma forma correta de como se conecta com a Hashem. Não é cada um de acordo com o que ele gosta, com o que ele está afim. De acordo com o que ele se conecta. Existe um processo. E esse processo tem que ser passado. Esse processo ele tem que ser feito. Isso é o lindo do Mesilat Yesharim. Quer dizer, o Mesilat Yesharim, ele de um lado, quando você chega nessas partes, você pode falar, alguém pode perguntar, tá bom, então peraí, vamos parar no Perektet. Agora vai fazer Hazarot. Quando a gente conquistar a Zrizut e a Zeirut, a gente fala da Nekiut. Alef, Zigam, não. É verdade. Mas não pode empacar. Quando a gente lê a Midat Nekiut, até agora o Mesilat Yesharim era muito, muito técnico. Para quem prestou atenção. Falava de coisas muito práticas, não tocava no interior da pessoa. E aí, às vezes, vem o cara e vem a crítica aos livros de Mussar, que só falam de como a pessoa tem que se conduzir, não criam na pessoa o amor a Hashem, não criam... O Mesilat Yesharim fala, olha, até agora eu estava varrendo. É bom ler agora a parte da Nikiut, e Bezrat Hashem, tudo que a gente vai falar sobre Prishut, sobre Hassidut, porque aí a gente entende, quer dizer, isso cria em nós, mesmo que talvez a gente ainda não está lá, mas a imagem de onde eu quero chegar, eu acho que isso dá muita empolgação, isso dá muito, sabe, é uma coisa, imagina uma pessoa que vive assim, que ele tem essa sensibilidade, que tudo que é ruim, ele sente. Não, Zé Lobeceder, tem alguma coisa aqui que está errado, o quê? Não sei, mas está errado. Isso não é certo, não é o que Hashem quer. Imagina uma pessoa que vive com essa consciência, imagina uma pessoa que vive dessa forma. Por isso que a gente tem que sempre seguir na Mesilá. A Mesilá, ela não é estável. Não é que dá para abrir o livro em qualquer lugar e começar a ler a partir de hoje eu vou trabalhar sobre, Irat Het. Não é assim. Tem que construir as coisas aos poucos. Hazak Baruch.